Boa noite. Mais forte. Boa noite. Muito bem. Nós já nos aproximamos aqui do final desse ciclo de conferências e é um momento aqui de agradecimento. Eu queria agradecer aqui, mais uma vez, a Adalto Novaes, que criou essa universidade clandestina. Vamos torná-la mais clandestina ainda, mais contagiante, mais fecunda. Eu queria agradecer também aqui a Carmen Vargas, que participou dessa experiência cultural revolucionária no Brasil, desde do governo Itamar, que ela nos acompanha, e foi responsável, inclusive, por um projeto da Unesco de Centro de Pensamento Crítico, que já foi realizado, inclusive, com Darcy Ribeiro, que participou desse projeto, Betinho, Carlos Fuentes. Então, eu retomo e revisito aqui este projeto. Queria agradecer à Universidade, à Unieuro, e eu chamaria e pediria ao professor Fernando Braga, coordenador do curso de Jornalismo e Publicidade, que faça a apresentação do professor Frederic Gros. Os cursos de Michel Foucault. Acho que é bom começar de novo, né? Professor Frederic é da Universidade Paris et Créteil e editor dos últimos cursos de Michel Foucault no Collège de France. É autor de livros sobre a história da psiquiatria e filosofia penal. Estabeleceu com Arnold Davidson uma antologia de textos de Foucault, filosofia. Escreveu ainda Caminhar, uma filosofia e Estados da Violência. Participou das coletâneas Mutações, ensaios sobre as novas configurações do mundo, e Mutações, a experiência do pensamento. Mutações, a invenção da crença. A conferência, eu queria assinalar a presença aqui do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e do embaixador francês, que eu pediria que viesse aqui à mesa. Pode ficar aqui. Pode ficar. Senhor embaixador, eu estava na parte dos agradecimentos. Agradeci ao nosso Adalto Novaes, que é a nossa encarnação do Gandhi, que ele está fazendo aqui no Brasil a Marcha do Sal pela Cultura. E nessa Marcha do Sal, ele implicou esse casamento com a França. Fez sempre a articulação da França com o pensamento brasileiro. E esse casamento tem sido muito fecundo, como foi fecundo na nossa história. E eu dizia outro dia que nós somos muito agradecidos, gratos à influência francesa no Brasil, que está até na nossa bandeira, o lema positivista. E no momento, hoje mesmo, nos dizia Adalto Novaes sobre a grande necessidade em que o Brasil tem hoje
de pensamento, de consistência e de densidade em termos de pensamento. Materialmente, o Brasil é grande, mas nós temos ainda muito déficit em termos intelectuais. Portanto, essa cooperação com a França é muito fecunda, é extremamente necessária. E para começar, inclusive, esta reunião aqui traduz uma cooperação com a França em que nós devemos, as universidades brasileiras é que estão financiando a vinda dos professores franceses ao Brasil. É uma generosidade de parte das universidades brasileiras e uma grande contribuição que eu peço que o embaixador, inclusive, surpreenda o governo francês com mais uma manifestação dessa generosidade brasileira. E aqui presente o embaixador Samuel Pedro Guimarães, que é o autor da teoria da generosidade nas relações internacionais que nós devemos ter aqui, até com os nossos irmãos sul-americanos, e que deixou recentemente o Mercosul justamente num protesto em defesa de um tratamento mais generoso com nossos irmãos menores. De modo que eu agradeço ao embaixador francês e digo que essa é uma reverência muito grande à França. E voltando aqui ao testemunho de Adorno, quando dizia que a humanidade está em casa na França. Portanto, a França está em casa no Brasil e eu pediria que o embaixador, antes de começar a conferência de Frederic Gros, o embaixador francês fizesse uma saudação a esse grupo tão seleto e tão conspirador em favor do pensamento e do Brasil. Muito obrigado, embaixador. É uma honra estar aqui com vocês esta noite e foi muito emocionado pelas palavras do senhor. Estou muito honrado também com a presença do embaixador Pinheiro Guimarães e com, claro, a presença de todos vocês esta noite. Quero dizer que, claro, que queremos absolutamente seguir com a presença da França aqui, mas que as coisas mudaram um pouco, que agora temos uma parceria global, recíproca e equilibrada. Então, o que está passando hoje, que me parece perfeito, é que estamos realmente trocando experiências, trocando ideias em parceria, compartilhando visões que, claro, não estão exatamente as mesmas, porque falamos de pontos de vista diferentes, mas que me parece que a melhor maneira de aprofundar nossa parceria é precisamente aprofundar as trocas de experiências, as trocas de ideias. Vamos seguir com esta capacidade de mandar ideias, professores, palestrantes, e não quero fazer uma intervenção longa demais, porque todos estão ansiosos para ouvir o senhor francês, mas quero dizer realmente que neste instante vamos seguir com esta política, mas mais e mais vamos acolher as ideias, os professores do Brasil na França. A política de Ciências Sem Fronteiras, que consiste em mandar muitos estudantes no mundo e na França em particular, vamos acolher 10.000 dos bolsistas brasileiros. A política precisamente de procurar fazer coisas conjuntamente
coisas multilaterais, falar nos fóruns internacionais conjuntamente, me parece ser a perspectiva do futuro. Temos uma base muito forte, que é a amizade entre Brasil e França, e, além da amizade, essa capacidade permanente de nossos dois povos de falar-se facilmente, de compartilhar, de viajar, de visitar, etc. E sobre esta base temos que fazer coisas novas. Muito obrigado. Antes de passar... Muito obrigado, embaixador. Antes de passar a palavra, eu queria dizer da importância que o presidente Sarney, presidente do Senado, presidente do Congresso, concede à cultura. Ele não só foi o autor da Lei de Promoção da Cultura no Brasil, que foi a primeira lei latino-americana de promoção da cultura, como ele foi o criador do Mercosul. Ele vê com grande entusiasmo e acompanha, e ele quer ver um futuro de vigoroso diálogo, de um vigoroso e fecundo diálogo com todos os países, especialmente com a França. Muito obrigado. Oui, comme ça vous m'entendez mieux. Sans ça, je pouvais parler fort. Bom, não, agora eu posso falar. Bonsoir à tous. Boa noite a todos. Eu vou des começar por remerciements. meus agradecimentos. Eu lhes por agradeço cette por esse invitation. convite. Merci Obrigada l'honneur que vous me pela faites honra en que vocês me me fazem, demandant de me venir pedindo vir ici aqui évoquer avec vous le evocar problème com vocês de o la démocratie problema da et de democracia la e da redéfinition redefinição de atual la démocratie. da democracia. Alors, je ne suis pas Eu un não expert sou um technique perito des técnico nouvelles das novas tecnologias. Je suis un Eu sou um professeur professor de filosofia política, mais pourtant, mas, pour moi, il ne para va pas mim, s'agir não se aujourd'hui trata de vous faire hoje de un lhes cours fazer um curso sur le concept sobre de o démocratie. conceito de Ce democracia. serait très long, il Seria faudrait muito beaucoup plus de longo, temps. seria necessário Vous muito savez que mais c'est une tempo. notion Vocês très sabem que é uma ancienne, noção qui muito a reçu antiga, des que déterminations recebeu très determinações muito importantes de Platão a Rousseau, de Spinoza a Tocqueville, etc. Ce que je O voudrais que eu étudier gostaria de aujourd'hui, estudar hoje c'est le é rapport a relação entre la entre démocratie a et un democracia certain e um nombre certo de número de novas technologies. tecnologias. Ces nouvelles technologies, Estas novas vous les tecnologias, connaissez parce vocês que as vous les conhecem utilisez porque tous les vocês jours. as utilizam todos os dias. Ce sont celles, par São exemple, aquelas, du por téléphone exemplo, do portable, telefone celular, mais aussi mas também avec com l'ordinateur o de computador, Internet, de a l'accès à internet, Internet. com acesso da etc. internet, etc. Et vous savez E peut-être vocês qu'un sabem, certain talvez, nombre que de um certo nouvelles número de expressions novas ont expressões émergé. apareceram. On parle aujourd'hui Falamos de hoje cyberdémocratie, de cyberdemocracia, de democracia digital, eletrônica, de e-democracia e de cybercidadão. C'est vrai que É ces verdade nouvelles que estas novas bouleversent tecnologias, notre manière elas revolucionam de faire nossa de la maneira de politique fazer política considérer e le rapport considerar entre les sua indivíduos. relação com os indivíduos. Alors, le problème, O c'est de problema savoir é de si saber ces nouvelles se technologies essas novas représentent tecnologias une chance representam ou une uma menace chance ou uma ameaça démocraties para as actuelles. nossas democracias atuais. Alors, Então, je vais eu procéder vou en deux agir temps. em Dans un dois premier tempos. temps, Num je primeiro vais tempo, évoquer eu vou surtout falar des technologies principalmente de tecnologia de controle via via o telefone celular, o cartão de crédito, as pesquisas na internet e colocar o problema da segurança atualmente e da determinação atual da segurança. E num segundo tempo, eu vou falar muito mais do problema da relação entre os usos da internet e a maneira atual de fazer política.
Então, eu acrescento que isso foi escrito há 10 anos, 20 anos. Foram escritos centenas e milhares de artigos e livros sobre este problema, porque todos os dias novas tecnologias aparecem e, ao mesmo tempo, todos os dias novos usos dos internautas aparecem. Então, a realidade da qual nós falamos é uma realidade que está em movimento. Então, no começo, nós podemos nos perguntar rapidamente, só alguns minutinhos, sobre o conceito de democracia. Você sabe que nós temos todos, que nós chamamos todos democracia duas coisas. Primeiramente, uma certa forma de organização política, uma certa maneira de regular o problema do poder. A democracia é uma organização política, entre outras, quer dizer, uma organização política que dá ao povo a possibilidade de eleger livremente seus representantes, e nós chamamos democrático um Estado que garante, ao mesmo tempo, a separação dos poderes judiciário, executivo, legislativo, e que garante o direito fundamental dos cidadãos, uma forma política, entre outras. Mas nós chamamos também democracia um certo número de valores. Os valores de liberdade, de igualdade, mas também os valores de tolerância, de pluralidade, etc. E o problema que se coloca desde há vários séculos sobre a democracia é de saber, primeiramente, existe uma contradição entre a forma de regime e o valor democrático? Por exemplo, a forma representativa da democracia, ela não é contraditória com a liberdade do cidadão? E também nós podemos questionar se não existe contradição entre os valores, entre os próprios valores. E outra questão, nós nos questionamos de saber se a tolerância, por exemplo, pode se dirigir também para os inimigos da democracia. Uma democracia pode ser tolerante mesmo com os inimigos. Eu quero dizer é que desde sua aparição, a democracia está em crise. Ela não para de se questionar e, para alguns, de alguma maneira, precisamente o fato da saúde democrática de ser permanente, de estar permanentemente em crise. Então, aqui são as considerações gerais de introdução, e agora eu vou colocar o problema das novas técnicas de segurança e da relação com a democracia. Eu vou começar lembrando que existiu na história, durante a longa história do Ocidente, por exemplo, 4 grandes problematizações da segurança. No início, esse termo de segurança é um termo que não é de jeito nenhum político e que pertence à filosofia ética, já que o que nós chamamos segurança, securitas em latim, ataraxia em grego, é o estado da alma do sábio. Quer dizer, uma tranquilidade interior, uma serenidade, é realmente a segurança como uma disposição subjetiva. É o primeiro sentido de segurança na antiguidade.
il a existé ensuite un deuxième sens de sécurité où on a appelé sécurité un certain état du monde, c'est-à-dire un état du monde dans lequel auraient disparu toutes les négativités, tudo que é negativo. plus de maladies, Não existiria mais doença, sofrimento, dor, pobreza, a segurança como le dimanche de o l'histoire. domingo da história. C'est-à-dire qu'il a Quer existé dizer, une que croyance existiu uma chrétienne crença très importante cristã qui muito a été importante laïcisée que foi ensuite que era par le laica, socialisme que foi du 19e laicizada em seguida et qu'on a appelé e le que nós millénarisme chamamos o et qui milenarismo consistait à e que dire qu'il y consistia em aurait dizer que une haveria période de 1000 período de 1000 avant le anos jugement dernier, antes do juízo final, pendant laquelle durante a l'humanité qual serait a humanidade parfaitement estaria avec perfeitamente reconciliada Et com pour ela désigner mesma. cette E période, para designar on esse parlait de período, nós la grande chamávamos sécurité de segurança, de la a fin de grande l'histoire. segurança do Et final ça a da été un história. mythe politique E foi très mito important político muito tout au long importante du Moyen Âge, durante toda a Idade Média, parce qu'il a porque été à l'origine de ele beaucoup foi a de origem mouvements de sociaux vários très movimentos importants. sociais Les muito croisades, importantes. par exemple, As étaient des cruzadas, mouvements, por exemplo, foram millénaristes, movimentos les croisades des milenaristas, a cruzada dos pobres. Vous savez que Vocês le sabem propre que de o l'âge próprio da moderne, idade de ce qui moderna, commence à partir du que XVIe começa siècle, a partir do século ça va être XVI, précisément vai ser de precisamente construire une synthèse uma très importante síntese et muito qui a été très importante importante e dans que foi l'histoire de muito l'Europe importante na história da jusqu'au Europa XXe até o siècle século entre XX, l'État entre o et la Estado sécurité. e a segurança. Et l'idée, E a à partir du ideia, a XVIe partir siècle, do c'est século que XVI, le é sujet, que l'acteur o sujeito, et en o même temps ator, l'objet, e ao mesmo tempo la o fin de la objeto, o sécurité, final da c'était segurança l'État. era o Estado. et à partir du E a XVIe partir siècle, do la século sécurité XVI, a est segurança apparue apareceu comme le como vecteur o vetor d'affirmation de de l'État. afirmação do L'État, Estado. c'est la O sécurité. Estado é a segurança. Sous une triple Sobre détermination, uma tripla vous savez que les determinação, trois grands vocês sabem que os personnages três grandes de la personagens sécurité da moderne, segurança moderna ça a été foram le juge, o juiz, le policier o et le policial e o militar. sécurité juridique. Segurança L'État jurídica, doit o garantir les Estado droits deve garantir fondamentaux des os direitos citoyens. fundamentais dos cidadãos. C'était la sécurité. Isso é a segurança. Sécurité A policière, segurança policial, l'État doit o Estado maintenir deve l'ordre manter a public ordem pública et assurer la e conservation garantir des a biens et des conservação personnes. dos bens e das pessoas. Sécurité E militaire, segurança l'État doit militar, o Estado garantir deve l'intégrité garantir a des integridade frontières. das fronteiras. Alors ça, c'est le Isso paradigme é o moderne paradigma moderno qui est encore très que important aujourd'hui, é c'est-à-dire ainda qu'une muito grande partie importante de la atualmente. légitimité Uma de grande l'État parte da legitimidade do Estado sécurité, reside na mais segurança, depuis mas quelques desde décennies, já há algumas décadas, un certain nombre certo d'expressions número de, nouvelles de novas sont expressões apareceram et on parle e aujourd'hui falamos de atualmente sécurité de alimentaire, segurança alimentar, de sécurité segurança sanitaire, de sanitária, sécurité segurança informatique, de sécurité informática, humaine, segurança humana, etc. C'est-à-dire de sécurité e énergétique, segurança de sécurité energética, affective aussi. afetiva também. C'est-à-dire que Quer dizer que un nouveau sens de la novo sécurité sentido da est apparu, segurança un sens apareceu, désétatisé, sentido où l'État destatizado, n'est onde plus, o Estado j'allais não é dire, mais, le eu ia vecteur dizer, o principal, vetor qui est principal, la que sécurité é a comme segurança contrôle como des flux. controle dos fluxos, dos fluidos. Ça pouvait être des Isso flux poderia ser numériques, fluxos des flux digitais, alimentaires, fluxos des flux de de population. Dès qu'il y a contrôle de flux, desde il que y a des existe controle processus de de fluxo, existe sécurisation. processo Et ça, de c'est un segurança. sens très nouveau. Isso é Et sentido les novo. nouvelles E as technologies novas tecnologias peuvent apparaître podem aparecer assurant como para garantir ce contrôle controle dos fluxos. D'autre part, Por outro lado,
Je voudrais aussi vous rappeler qu'il existe un texte de philosophie contemporaine très important, qui est un texte de Gilles Deleuze, qui s'appelle Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, dans lequel Gilles Deleuze essaye de faire une différence un peu problématique entre la surveillance et le contrôle. Et il nous dit, nous ne sommes plus dans des sociétés de surveillance, nous sommes dans des sociétés de contrôle. Et je vais essayer d'éclairer cette proposition et de montrer comment ces nouvelles technologies sont des technologies, effectivement, non pas de la surveillance, mais du contrôle. Alors, les objets dont il est question, les nouvelles technologies dont il est question, ce sont par exemple les puces RFID, c'est-à-dire que ce sont des minuscules puces qui sont présentes par exemple dans les passeports électroniques, mais qui sont présentes aussi en Europe par exemple sur tout le cheptel bovin et ovin, d'accord ? Mais qui sont présentes aussi sur un certain nombre d'objets de luxe. La puce RFID, c'est un composant électronique qui dispose d'une minuscule antenne qu'on peut scanner à distance et qui donne des informations sur l'objet sur lequel la puce est collée ou implantée, etc. Vous avez aussi une autre technologie, les traceurs GPS. C'est-à-dire ce sont des petits boîtiers que vous pouvez mettre, par exemple, de manière très discrète, dans la mallette de votre employé ou dans le cartable de votre enfant si vous êtes un parent anxieux, et ça vous permet de localiser à n'importe quel moment de la journée, eh bien, soit votre employé, soit votre enfant. Il existe aussi des technologies, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, qui sont connues, qui sont les technologies des caméras de vidéosurveillance qu'on a rebaptisées en France vidéoprotection. Ce qui est beaucoup plus agréable, il est beaucoup plus agréable de se savoir protéger que de se savoir surveiller. Ce que j'essaye de mettre en place ici, parce que c'est très important au niveau du nouveau paradigme de la sécurité, c'est que le paradigme ancien de la sécurité se déclinait dans les termes de l'enfermement. La sécurité, c'était l'enfermement. Les grands symboles de la sécurité, c'était les frontières, les murs de la cité, les murs de la prison, etc. Aujourd'hui, le grand concept de la sécurité, ce n'est pas l'enfermement, c'est la traçabilité. La traçabilité, ça c'est un concept politique très important pour comprendre le contrôle et la différence entre la vigilance et le contrôle. Vous savez que je vais reprendre l'exemple de ces puces RFID. Les puces RFID peuvent être implantées aussi dans le bras des personnes. Et un certain nombre de discothèques en Europe proposent à leurs clients de leur implanter une puce RFID parce que ça permet de ne pas avoir
ter, por exemplo, se ele não tem dinheiro para pagar o consumo, você escaneia o braço no momento da entrada e no bar. Não é ciência-ficção, isso existe. E consideramos também que é um uso talvez mais sério, que para os doentes de Alzheimer, nós implantamos nele um chip, porque essas pessoas podem perder a memória de sua identidade, de seu endereço, e nesse momento basta escaneá-los para prevenir as pessoas, seus parentes. O que eu quero dizer é que o mundo está mudando. C'est-à-dire que la mémoire de notre a memória da nossa identidade está incluída atualmente em um chip eletrônico e não diretamente em nosso cérebro. Alors, então, l'utilisation de ces nouveaux objets, desses novos objetos, les puces RFID, les traceurs os GPS, aussi les recoupements de fichiers numériques, o desdobramento dos elle est multiple. Pour aller vite, il y a trois grandes fonctions eles têm de ces três technologies de la funções dessa tecnologia da segurança. Primeiramente, função de identificação. On répond à la question, nós respondemos à pergunta, quem é quem? Donc, deuxième grande fonction, la fonction de localisation. De localização. C'est le problème, é o problema, où? Quem está onde? Troisième terceira questão, et ça, j'ai pas encore abordé, c'est le recoupement des fichiers numériques. Qui fait quoi? Arquivo digital. Quem faz o quê? C'est-à-dire que vous savez que vocês sabem nous utilisons que nós utilizamos beaucoup de technologies, muita et la plupart des dos atos que nós fazemos deixam traços, chaque deixam fois marcas. Que nous téléphonons, cada vez que nós telefonamos, cada vez que nós fazemos uma pesquisa na internet, cada vez que nós nos deslocamos, dans le métro parisien, por exemplo, nós pegamos o metrô, ali existe um chip RFID, si vous voulez, no ticket. Aussitôt, se vocês querem, imediatamente rastros, dans des disques esses rastros estão conservados no disco rígido. C'est vrai qu'auparavant, les paroles échangées s'évanouissaient aussitôt que pronunciadas desapareciam assim que eram pronunciadas, as cartas eram queimadas, o dinheiro passava de mão em mão, os livros de leitores a leitores, e hoje a maioria dos nossos atos adquiriram uma memória quase indestrutível. C'est-à-dire que quer dizer que l'individu atualmente est devenu recapitulável. Ça, c'est une nouvelle notion de la pensée politique noção do pensamento político após a rastreabilidade. É a recapitulação digital da existência, das existências. Isso é muito importante também. E esta recapitulação nos transforma em suspeitos objetivos. Hannah Arendt falou para o regime totalitário de inimigos objetivos. Hoje, nós não vivemos mais em sociedades totalitárias, mais dans des sociétés que certains appellent globalitárias, que não são totalitárias, mas nas quais nós somos suspeitos objetivos, porque a memória dos nossos atos, de tudo que nós fizemos, está conservada fora de nós. Então, il faut comprendre preciso compreender ao mesmo tempo que as vantagens dessas novas técnicas são absolutamente prodigiosas. A fluidez, antes de tudo. A fluidez, por exemplo, com chips RFID, vocês passam muito mais rápido nos pedágios com seu carro. Você não precisa parar para pagar. Você tem um chip RFID, você passa e automaticamente, existe uma dedução da soma que você
você deveria pagar. A fluidez luta contra a falsificação das identidades dos produtos de luxo. E seleciona também, ao nível logístico, esses chips são fabulosos porque você tem um estado completo de estoque, você sabe onde está cada coisa em cada momento. E existe também uma última vantagem, um último conceito, que é um grande conceito da filosofia política atual, e a gente precisa questionar isso, que é o da transparência. Nós vivemos em sociedade cada vez mais transparente. É verdade que essa palavra de transparência já existia há muito tempo, mas ele mudou seu sentido. O que se chamava antes de transparência era a obrigação para os homens políticos de divulgar das suas relações, seu patrimônio, de tudo aquilo que poderia representar conflito de interesse. Essa transparência era a expressão para o povo soberano de um direito de saber. O povo soberano tem o direito de saber quais são as relações, o patrimônio dos políticos, porque isso poderia interferir com interesses privados. Hoje, a transparência digital é d'une autre nature. Tem outra natureza. A transparência digital é o fato para cada um de nós de poder ser recapitulado. Et c'est le fait que les traces que nous avons pu laisser, par exemple des photos, des écrits, des messages, textos, mensagens, vídeos, ces traces peuvent à chaque moment, podem a qualquer momento, uma vez que tem uma existência digital, podem ser acessíveis no mundo inteiro. Isso é uma nova forma de transparência. Quer dizer que essas novas técnicas levantam para a democracia um novo problema relativamente grave, que é o direito ao anonimato. Será que as novas democracias devem definir um direito ao anonimato? Será que as novas democracias devem definir também uma proteção da intimidade? E o que se torna cada vez mais difícil. E em que sentido? Como? E também ces nouvelles technologies essas novas tecnologias levantam um problema da propriété do nosso próprio passado. Será que nossas democracias contemporâneas devem obrigar a um apagamento desses rastros? Or ça, si vous voulez, c'est un premier bloc. Se quiserem, um primeiro bloco que gira em torno dessas novas tecnologias de controle que existem quando usamos os cartões bancários, celular e acessamos a internet, etc. Eu gostaria agora de falar de um segundo problema. J'ai oublié de mentionner un point, je le mentionne très vite, c'est que beaucoup de gens, pour reprendre, si vous voulez, ce que je disais para retomar o que eu falei quando mencionei Deleuze a respeito da diferença entre vigilância e controle, é que muitos autores dizem que hoje, com as novas tecnologias, é a realização do mundo de Orwell em 1984. Com as novas tecnologias, é o panoptismo generalizado, o que Foucault chamava de panóptico. Essa
ideia de uma vigilância completa dos indivíduos para transformar seu comportamento. E alguns autores falam de um totalitarismo digital. E eu gostaria aqui de fazer uma diferença e de dizer que essas formas de controle, elas não são impostas pelo Estado para conseguir um conformismo ideológico. Isso é uma diferença muito grande com os sistemas totalitários. Essas formas de controle são reticulares, elas funcionam em rede, elas não são hierárquicas, elas são participativas e são mutualizáveis, compartilháveis e democráticas. São os pais que pedem para poder usar GPS para localizar seu filho. São os próprios indivíduos que utilizam uma nova aplicação que se chama Saiba Onde Estão Seus Amigos. São as próprias pessoas que dão à comunidade de amigos a capacidade de saber exatamente aonde eles estão e onde estão nas últimas 48 horas. São os internautas nas redes sociais que dão as informações que a polícia pode precisar. O que eu quero dizer é que essas novas formas de tecnologia são muito mais participativas e é nisso que elas não remetem à vigilância totalitária que é hierárquica e centralizada. Hoje, essas formas são muito mais democráticas, mutualizadas, compartilhadas e em rede. Em segundo ponto, eu vou levantar o problema da relação entre o uso da internet e a democracia. Você sabe que Internet como nova mídia pareceu representar uma chance para a democracia como qualquer outra mídia. O que eu quero dizer é que a democracia se alimenta do debate público. Ela dá o poder ao povo. Ela considera que as discussões, as decisões devem ser o fruto de debate, construção de consenso, debates contraditórios. O desenvolvimento de uma média representa um desenvolvimento da democracia. Foi verdade para a imprensa no século XIX, que permitiu a difusão maior das informações. A rádio aumentou a velocidade de informação em tempo real e a televisão permitiu uma visualização dos eventos. A gente não era mais obrigado a acreditar na palavra dos jornalistas. A gente via o evento na televisão. E se pensou alguma hora que a internet representava uma síntese dessas três mídias, como síntese do texto, do som e das imagens. Mas se constatou que a internet tinha uma dimensão de reatividade muito maior que mudava a situação. Falou-se da internet como uma hipermídia, porque ela integra as outras mídias, porque as integra demais, mas que abre também um espaço novo. Para tentar avaliar esse impacto democrático da internet, eu vou falar em duas partes. Primeiramente, eu vou lembrar a forma dessa tecnologia foi inventada, seja a origem da internet, para mostrar que existia no início uma utopia democrática Et d'autre part, je parlerai de configuration. Depois eu vou falar da configuração desse novo espaço que é a internet.
sur un nouvel espace. Quand vous êtes sur votre ordinateur, novo espaço, quando está ligado, logado na internet, você surfa de site em site, você entra num novo espaço que tem uma configuração específica, diferente e importante. A história da internet foi muitas vezes contada. Alguns autores insistem la généalogie militar da invenção da internet. Dos primeiros que au départ ce qu'on appelle ARPANET existia a ARPANET, foi invento que permitia trocar informações em caso de conflito nuclear. Internet est né aussi dans cette atmosphère de guerre froide, na atmosfera da Guerra Fria. Transmission d'informations entre ordinateurs. Quando se falava da transmissão de informação entre computadores, caso as comunicações telefônicas pudessem deixar de existir. E também outros autores ressaltam a sua base universitária da invenção da internet. Il y a eu l'idée au départ de mettre en réseau plusieurs ordinateurs afin que les chercheurs puissent échanger leurs informations, échanger leurs textes. Et ça a été un des grands thèmes pionniers d'Internet, c'est l'idée de la gratuité des connaissances et de leur enrichissement par la mise en commun. Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est très fort, parce que, j'allais dire, philosophiquement, ça a une espèce d'énergie incroyable, c'est l'idée que la vérité se nourrit et s'augmente d'être partagée. Il y a très peu de choses qui, dans la vie, augmentent à partir du moment où on la partage. La plupart des choses que nous possédons qui relèvent de la propriété privée, dès qu'il s'agit de partager, ça signifie aussitôt qu'on en aura moins ensuite. Le propre justement de la connaissance, le propre de cet effort de recherche, c'est que précisément le partage et la mise en commun signifient aussitôt un enrichissement. Et ça a été très important, ça, dans le début de l'histoire d'Internet, c'est-à-dire cette utopie d'un savoir qui allait se construire avec l'apport de tous. Et par exemple, ça a été la réalisation de Wikipédia, qui est la première encyclopédie dont l'auteur est l'humanité tout entière, puisque chaque article est écrit, rédigé par un premier auteur, un deuxième auteur corrige, un troisième auteur augmente, etc., de telle sorte qu'on a eu véritablement quelque chose d'important dans cette construction, si vous voulez, d'un savoir commun. J'ajoute, et ça c'est aussi un élément très important, que ces universitaires sont à l'origine de l'invention d'Internet, avec cette idée géniale de mettre en commun, de mettre en réseau des ordinateurs, de pouvoir échanger les informations qu'ils avaient sur leur ordinateur. J'ajoute que ces universitaires étaient en même temps imprégnés de la contre-culture américaine des années 70, c'est-à-dire rejeição do conservatisme, refus des autorités, recusa da autoridade, crítica de conformisme, affirmação de uma busca pessoal, etc. Et je crois que ce caractère de contestation des autorités est assez essentiel à Internet, qui demeure, c'est une architecture qui est assez largement incontrôlable. Même si effectivement on peut, ça demande, j'allais dire, des investissements techniques très lourds, on peut essayer de limiter, on peut essayer d'interdire, mais a priori, l'architecture d'Internet n'est pas centralisée. Et la correction, la régulation ne se fait qu'à posteriori. C'est seulement a posteriori que se fait la régulation. Ce qui fait qu'Internet n'est pas non plus un espace complètement anarchique, c'est qu'il existe bien
une régulation, existe uma mais regulação, mas que é feita comment dire, par la somme pela de tous soma les de actes todas des as ações internautes. dos internautas. Alors, en même temps, vous Ao savez très mesmo bien tempo, que depuis cette première desde a invention invenção de l'Internet da comme mise en internet réseau como des rede ordinateurs de et ordinador, partage des computadores, connaissances, de, Internet a computador, de beaucoup pesquisadores, évolué internet et des evoluiu muito. logiques Lógicas commerciales, administrativas, se sont greffées foram sur le réseau. enxertadas nessa Et très rede. largement, si vous Et- voulez, Internet est E devenu internet aussi se un espace tornou de também transactions espaço de commerciales, de transações transactions comerciais, financières très importantes, et financeiras, pas seulement un e partage não aujourd'hui apenas des compartilhamento de Et en même temps, conhecimento. ça a évolué parce qu'à A côté coisa de ces evoluiu transactions porque ao lado dessas commerciales, transações financières, comerciais ce e qui est apparu, financeiras, c'est ce qu'on a appelé financeiras, ensuite le Web o 02, que ce sont se les chamou réseaux Web sociaux. 02 foram as Facebook, redes c'est-à-dire sociais, Twitter, etc., Facebook, qui Twitter, etc., ont permis que là aussi une permitiram nouvelle também possibilité uma de nova construction. possibilidade de construção Alors, das identidades. pour essayer de résumer, Para si vous tentar voulez, resumir o impacto et político e démocratique democrático da internet, je dirais premièrement eu diria, em qu'Internet primeiro lugar, que a internet a permis permitiu l'élaboration a elaboração d'un, j'allais dire troisième, on pourrait même dire d'un quatrième de espace quarto politique. espaço político. Qu'est-ce que je veux dire par là? O que eu quero Je veux dizer? dire que jusque-là, quand on Até então, réfléchissait quando de manière pensamos, spatiale Em au rapport termos politique, espaciais, as relações existaient trois grandes políticas, métaphores. existiam três grandes La metáforas. première grande métaphore, primeira ça a été la metáfora métaphore de la pyramide. foi a pirâmide. Métaphore de la pyramide, c'est-à-dire un Quer rapport dizer uma relação centralisé centralizada, où une onde minorité uma de minoria dirigeants de dirigentes impose des impõe décisions à decisões une base a uma très étendue, base ampla, sans qu'il y ait sem d'interaction, nenhuma sans qu'il y ait interação, évidemment de mouvement sem aller-retour. movimento de C'est un ida mouvement e volta. univoque. É movimento unívoco. J'impose un ordre E eu imponho et uma à la base ordem on obéit e à a cet base ordre. C'est le obedece système essas hiérarchique, ordens. c'est le E modèle o de la pyramide. modelo da pirâmide hierárquico. Le deuxième O segundo modèle modelo spatial pour penser la espacial politique, para pensar a ça a política été foi le cabinet o secret, gabinete secreto. c'est-à-dire l'idée É a d'un ideia espace de espaço fermé, fechado, secret, secreto, dans lequel no se qual prennent les décisions as les plus decisões são importantes, mais les importantes plus são lourdes, tomadas dans le secret no absolu de segredo la absoluto conspiration. da conspiração. Ça a été un modèle Foi très important modelo aussi muito pour penser le importante pouvoir. para o poder. L'idée de la A décision ideia da qui decisão se décide en secret. feita, tomada em Il segredo. existe un troisième Existe terceiro modèle modelo spatial qui espacial est que é o l'agora, modelo da Agora, la place publique. a praça pública, C'est-à-dire l'idée d'un a ideia espace de um à la espaço fois ao mesmo ouvert tempo et aberto séparé. e separado, diferente, Ouvert, distinto, Des aberto. philosophes politiques comme Os Claude Lefort filósofos diront même vide, políticos como ouvert Lefort et vide, diriam e aberto séparé, e c'est-à-dire vazio, e distinct separado, de la maison. diferente da casa. c'est-à-dire c'est la différence E a entre le diferença privé et entre le o public. privado Et e cet o espace público. public, E esse l'agora, espaço público, a réunit Agora, des citoyens junta égaux cidadãos qui mettent en iguais commun que leur sens colocam em bien comum commun, leur o seu conviction sentido bens politique, leur públicos, suas capacité capacidades rationnelle, racionais, suas convicções Internet políticas. fait apparaître Internet faz un dernier aparecer modèle spatial último modelo qui est celui espacial, du nuage que é galactique. aquele da nuvem Quand on galáctica. essaye de se Quando a représenter gente tenta se Internet, representar on se Internet, représente un a gente nuage, imagina c'est-à-dire uma une nuvem masse qui é est uma formée massa par formada la totalité pela des totalidade das interconnexions interconexões des interactions. e das interações. Et le propre du nuage, c'est qu'il n'a pas de propriedade dessa centre. nuvem é Le que ela propre não du tem nuage, c'est nuvem. qu'il est à la fois Ela é, ao hétérogène mesmo et tempo, sans cesse heterogênea e sempre Je movediça, crois que ce mudando, décloisonnement Essa d'Internet abertura da est internet absolument é fondamental fundamental. parce que
Porque il va bousculer ele vai un certain atropelar nombre d'oppositions várias traditionnelles oposições qui sont des positions à la tradicionais, fois très posições classiques, qui ont été tradicionais, très importantes clássicas que foram importantes la pensée politique para o pendant pensamento des político siècles, durante et séculos, ces oppositions, e essas elles sont oposições aujourd'hui fragilisées. foram Je vais citer 5 fragilizadas. E eu oppositions vou et montrer citar comment 5 Internet, oposições justement, e mostrar les como a usages internet e o uso da les internet as Premièrement, la atropelou. première A conception, qui est une primeira conception très ancienne, concepção c'est l'opposition é a entre oposição entre o le concepteur et conceptor l'usager. e o criador e o Ce que je usuário. veux dire par là, c'est que eu quero que dizer c'était très vrai au Era début de l'histoire verdade d'Internet. no início da história L'internaute da n'est internet. pas O complètement internauta exclu não des fica règles de totalmente fonctionnement excluído de l'espace das dans regras de lequel funcionamento do il évolue. espaço no qual ele navega. On pourrait citer par exemple Podemos toute citar, l'aventure por des exemplo, a logiciels aventura libres, dos programas ce livres, qu'on a appelé les que logiciels foram libres. chamados de Ça a été programas livres, précisément des que logiciels foram qui programas pouvaient être que podiam transformés ser par celui qui s'en servait. aperfeiçoados pelos próprios usuários. Puisque techniquement, le Uma, code source du tecnicamente, o logiciel, código fonte do on pouvait y programa avoir accès. era Donc, acessível. la différence A entre le diferença concepteur et entre o l'usager conceptor est e o une usuário différence qui s'estompe é uma diferença cet que espace d'Internet. desaparece no espaço et da le internet. verrouillage, par O exemple, du bloqueio logiciel do à acesso dos Microsoft programas a été ressenti para a par certains Microsoft pionniers de foi l'Internet comme une sentido por trahison, certos comme pioneiros da une internet provocation, como etc. uma provocação ou até uma traizão. Deuxième opposition Segunda très oposição importante, c'est importante l'opposition entre é aquela l'expert et entre le o profane. especialista e o profano. C'est-à-dire l'idée qu'il y a A des ideia que spécialistes, existem des especialistas spécialistes de tel ou tel de tal ou domaine tal et área des ignorants, e des incompétents ignorantes, qui ont tout incompetentes, à apprendre profanos, des que devem spécialistes aprender tudo reconnus, a patentés, partir dos diplômés, especialistas etc. reconhecidos, diplomados. Internet etc. a fait A apparaître internet fez une nouvelle aparecer figure uma qui est la nova figure de figura, l'amateur éclairé, o qui amador a été étudié esclarecido, sociologiquement, que parce foi que c'est estudado une figure très sociologicamente, importante sur figura muito Internet. importante na L'amateur internet. éclairé, O c'est amador celui qui est esclarecido é capable à aquele la que é fois capaz, ao d'instruire mesmo le profane tempo, de et de ensinar o discuter profano avec e de l'expert. discutir com o especialista. C'est-à-dire que l'idée A qu'il y aurait ideia un fossé Que infranchissable entre des existiria experts fosso et enorme entre o des especialista e o profanes profano some. Essa ideia desaparece. s'affaiblit, Ou diminue pelo avec menos Internet. diminui Vous com a constatez, internet. par exemple, E a gente nota avec, isso, por exemplo, eh bien, on peut prendre l'exemple de sites d'information pegamos, por exemplo, comme sítios de OMANews, informação comme Agoravox, como qui Agoravox sont des sites ou News, que d'information são où les sítios journalistes, de ce sont les internautes informações eux-mêmes. onde os jornalistas são os C'est-à-dire próprios c'est un site dans internautas. lequel É site effectivement, no qual il n'y a pas de journalistes não há professionnels, jornalistas profissionais, où le mot d'ordre, mas c'est aonde a à palavra de partir du ordem moment où vous avez é un a partir téléphone do portable, momento vous que pouvez você devenir tiver vous-même um journaliste. celular, você pode se Vous tornar pouvez faire des jornalista. articles, vous pouvez Você vous pode escrever renseigner sur telle ou artigos, telle chose, você pode devenez ter informações sobre journaliste. tal ou tal coisa, você pode Ce que je veux agir dire como par là, c'est jornalista. que sur O que Internet, quero dizer ça, é que na très net internet, et très important, quand vous réagissez quando à você une reage a information, uma informação, vous réagissez sua sur le même reação niveau está que no celui mesmo qui nível donne l'information. da pessoa que important dá parce a que dans les informação. É médias muito importante traditionnels, porque na mídia Vous tradicional pouvez, si vous voulez, você podia vous former votre propre formar jugement en sua própria écoutant opinião la radio ou le ouvindo o journal rádio télévisé, ou vendo o mais jornal votre réaction, na televisão, elle n'a aucune mas a sua visibilité. reação não tem nenhuma visibilidade. Sur Internet, Na internet, la réaction a du reação citoyen do à cidadão, l'information est a reação à immédiatement informação visible é sur le même imediatamente espace visível que no mesmo espaço l'information que a elle-même. própria C'est-à-dire que informação. la cassure qui existait entre A des quebra que journalistes existe entre o jornalista diplômés, patenteado, etc., qui diplomado, avaient le droit de reconhecido, s'exprimer que tinha o publiquement, et les direito autres de se expressar publicamente, disparaissent, e os tout le demais desaparecem totalmente. intervenir et Todo mundo s'exprimer. pode intervir e Outro se exemple, expressar.
Outro il exemplo, existe des sites, par existem exemple, sites comme Gallica, Gallica, qui sont des sites de numérisation des trésors de la Bibliothèque nationale française. Digitalização de tesouros da Biblioteca Nacional Francesa. Antigamente, para consultar esses documentos, precisava-se de diplomas, cartas de recomendação de professores, cartes d'étudiants, etc. Projeto de pesquisa, etc. Hoje, n'importe quel qualquer internauta pode consultar gratuitamente esse saber, esses documentos, sem ter que explicar seus motivos, sem ter que se justificar. É uma democratização enorme. Portanto, a diferença entre o especialista e o profano diminui. Terceira posição é aquela entre o privado e o público. Distinção essencial à nossa reflexão política. Por exemplo, tem o texto de Kant que se chama O que são as luzes? Kant nos diz que o público é um meio no qual as pessoas se expressam enquanto cidadão universal, não enquanto indivíduo que tem tal ou tal história, nem enquanto profissional com determinadas competências, mas enquanto consciência universal. É isso a invenção dessa capacidade de poder se expressar em nome. C'est ce que Kant appelle l'usage public de la raison. O que Kant chama de uso público da razão. Eu me expresso enquanto cidadão. Ce qui veut dire qu'on s'exprime d'une certaine manière et en se donnant un certain nombre d'objets qui sont les objets qui intéressent. A respeito de certos assuntos de Le problème comum. sur Internet, c'est que cet espace n'est ni tout à fait public, ni totalement privé. Il est les deux à la fois, ou plutôt les transitions Ele é os sont dois ao continues mesmo tempo entre e as les deux. transições são C'est-à-dire c'est un contínuas entre espace os de dois espaços. visibilité É espaço dont de on ne visibilidade sait pas trop dire do si qual le não public, s'il est privé. sabemos, podemos dizer, se é público Un certain ou nombre privado. d'auteurs Alguns ont cru autores nécessaire même d'inventer un pensaram nouveau concept inventar um novo qu'ils conceito, appellent o l'extimité. que eles chamam de extimidade. L'extimité, qu'est-ce que c'est? C'est précisément, c'est pas O l'intimité, contrário da c'est pas intimidade. non plus le Também public, não é o privado nem o c'est un público, mélange é uma des deux. mistura dos dois. d'accord? C'est-à-dire, si E vous o voulez, extimidade é c'est de la vie privée a que vida j'expose à privada tous, que eu expõe ou publicamente, bien alors des ou então convictions convicções publiques que públicas j'exprime sur le que eu mode de la expresso confidence. como confidência. C'est-à-dire que le propre d'Internet O próprio da pose un internet vrai problème é pour les hommes verdadeiro politiques problema para qui os homens s'expriment, par políticos exemple dans les que blogs, falam, partout, se expressam etc., nos c'est que le blogs, no statut de leurs paroles Twitter, que as suas é um palavras, o très estatuto ambigu dessas palavras é entre le ambíguo public entre et o le privé público e o à la privado. frontière des deux. Donc Há il y a no ce nouvel limite da espace fronteira pose de véritablement ambos. problème. Le quatrième O couple quarto classique, couple, je vais vite, il est quarto 8h02, il me reste 8 minutes. dupla c'est ça, clássica, C'est- e eu vou terminar mais rapidamente. 8h10. Le quatrième couple classique, c'est celui A de oposição spectateur clássica et entre d'acteur. o Alors, espectador j'irai e o un petit peu- ator. un petit peu vite parce que c'est des choses Rapidamente, ok, merci, qu'on a rencontrées. C'est-à-dire que sur Internet, na le internet, partage o classique compartilhamento entre clássico celui entre qui aquele crée, que celui crê, qui que agit, age, celui argumente, argumente e et aquele celui qui que écoute, celui escuta, qui lit, celui lê, qui reçoit n'est plus recebe. A informação não é tão tout ce marcada. que vous recevez Tudo sous que forme você numérique, recebe na forma Internet, digital via que ce internet, soit de la musique, seja que música, ce soit de l'image, sejam que ce soit de la vídeo vidéo, que ce ou soit du texte, imagens, o est texto une invitation é à um la convite à retransformation. retransformação. C'est-à-dire que le grand O partage grande classique compartilhamento spectateur clássico et do de entre o l'acteur espectador est e un o ator partage, si vous voulez, qui, avec Internet,
que com internet é muito mais fraco. Dernière opposition, Última c'est oposição l'opposition entre entre o le représentant representante et le e o représentant. representado. Alors ça, c'est quelque chose Et qui, ce- pour les démocraties Para as democracias classiques, est clássicas, profondément troublant é muito avec Internet, c'est perturbador. que Internet, Internet aujourd'hui, hoje bouscule la atropela a légitimité des legitimidade représentants. dos representantes. Je vais donner Eu vou dar quelques dois exemples exemplos de cette dessa fragilisation. fragilização. Il devient Torna-se techniquement envisageable tecnicamente par imaginável, Internet via de internet, multiplier les référendums. multiplicar os referêndums. C'est-à-dire que Internet Internet permite de connaître, si vous voulez, conhecer la a volonté populaire vontade de manière popular beaucoup plus de directe, maneira mais sans direta, passer sem passar obligatoirement par ses obrigatoriamente représentants, que pelos sont seus les representantes, députés. que são os deputados eleitos pelo C'est-à-dire povo. que le rôle O de papel l'instance politique da du instância Parlement política do Parlamento como representante exclusivo indépassable e de la volonté imprescindível populaire, da vontade ce rôle-là popular, est un petit esse peu papel inquiété foi Internet. atingido D'accord? pela internet. On pourrait considérer après Podemos que la pensar communauté que a des comunidade dos d'une internautas nation est de beaucoup plus país large é que muito mais la ampla communauté que a de comunidade ses représentants. dos seus D'accord? Et il existe un certain representantes. nombre d'États, je pense par Existem exemple alguns la estados, Lettonie, como por exemplo a où, Estônia, eh bien, au onde, niveau de a l'élaboration nível da même des elaboração lois, de on novas pratique une leis, consultation é via realizada Internet uma beaucoup plus consulta forte, via eh bien, internet des citoyens, d'accord? das opiniões dos Consultation cidadãos. élargie, Consulta participation plus ampliada, forte participação des maior citoyens. Ce que je veux dos dire par là, cidadãos. c'est O que eu quero Internet dizer é que a permet internet de permite donner aux citoyens dar un aos cidadãos rôle papel différent diferente que celui de simple que votant aquele de pour simple des votante, représentants. eleitor dos seus representantes. D'autre part, Por outro lado, l'usage d'Internet o uso da affaiblit internet aussi enfraquece le também rôle qui a o été papel très important que dans foi notre muito importante société, qui est nas le rôle nossas des corps sociedades, dos intermédiaires, corpos les intermediários, partis, os les partidos, syndicats, os sindicatos, etc. etc. Les hommes politiques, Os par homens exemple, políticos, por exemplo, utilisent de plus en utilizam plus cada vez leur mais compte Facebook, o seu conta Facebook leur ou Twitter compte Twitter pour s'adresser para directement falar diretamente com aux citoyens, os c'est-à-dire cidadãos. qu'il y a une Isto é, manière de construire Eles une relation estão directe construindo uma relação avec direta les com lecteurs seus eleitores sans passer sem par passar les médiations pelas classiques. mediações Je crois clássicas. qu'Internet Internet, représente penso eu, une representa entrée uma en crise entrada de la de représentation crise da classique. Ça va representação exiger de clássica, la part que des vai démocraties exigir de das repenser democracias ce qu'est de la repensar représentation. a representação. Avec l'idée et le problème Com- qui est posé, si vous Com o voulez, problema c'est que que aparece é précisément que sur Internet, na internet vous avez des discussions, você tem vous avez des discussões, argumentações, argumentações, críticas, trocas, mais vous avez aussi mas des também rumeurs, você tem boatos, vous avez aussi des mouvements você tem paniques, movimento de pânico, vous avez aussi de l'irrationnel você tem também coisas que peut irracionais diffusé que podem de ser manière difundidos, amplamente difundidos. Alors, pour conclure, Para si concluir, vous voulez, je dirais eu que diria que il existe deux existem grandes manières de duas poser le maneiras problème du principais rapport de entre levantar les o nouvelles problema da technologies relação entre as novas et la tecnologias démocratie. e a democracia. Grossièrement, A soit grosso on modo, considère que a gente pode técnicas considerar que as modernas de técnicas controle, modernas de eh controle bien, voient l'affirmation lente d'un nouveau representa a totalitarisme, afirmação lenta de novo ce qu'on a totalitarismo, vu dans une première o partie, que vimos na soit primeira parte, on ou considère então que considera-se Internet que offre des internet perspectives oferece merveilleuses perspectivas de maravilhosas renouvellement de démocratique, renovação democrática, en permettant ce passage permitindo essa de la passagem démocratie de uma représentative democracia à une démocratie representativa para uma participativa. democracia cada vez mais participativa. Ce que j'ai essayé ici, O que eu c'est tentei d'avoir aqui une é de position ter uma posição nuancée,
en montrant d'une part que mostrando ces por lado que essas novas contrôle tecnologias de controle ne sont pas exactement não são exatamente totalitárias, é uma outra forma. C'est pas 1984. Não é 1984 de Orwell, não é isso. E também tentei, por outro lado, mostrar que o espaço da internet não se superpõe exatamente a um espaço público clássico e que, portanto, não se podia imediatamente dizer que a internet representa absolutamente uma chance para a democracia. Basta ler os comentários sur les sites que existem colocados no site que a internet libre cours deixa aux à invectives, à vontade l'insulte, para insultas e xingamento e não apenas lugar para argumentos racionais. Nós não gostamos do problema, porque o problema da relação entre a tecnologia, novas tecnologias e a democracia, esse problema comporta duas outras perspectivas das quais não falei, porque escolhi apenas 2 pontos. Você sabe que a democracia tem seus ritos. Dos ritos é o voto. Convocação dos cidadãos, voto secreto na cabine, dans l'isoloir, avec le com glissement a colocação do envelope du bulletin choisi, do voto, contagem pelos cidadãos. Ce qui est proposé, o que se c'est propõe aujourd'hui le vote hoje électronique. é o voto eletrônico. Alors, est-ce que c'est un nouveau rituel Será ou que est-ce um que novo c'est la fin du ritual rituel ou démocratique? é o Vote fim do électronique qui peut ritual prendre deux democrático? formes. Voto eletrônico que pode tomar Soit duas on formas. dispose des urnes numériques Temos urnas dans des bureaux digitais de vote, em donc on continue à se rendre locais de votação. dans un bureau de vote As pessoas et ensuite continuam on rentre indo ao des local codes de votação, un ordinateur, ou alors cabine même de on votação, considère ou então qu'il se pourrait être possible considera que a possibilidade d'envisager de un vote chez soi imaginar depuis son voto ordinateur. em casa, Entre de une casa, commande, via internet, chez Amazon et puis un entre envoi d'un message, pedido eh bien, na on Amazon cliquerait e aussi envio de voter. um e-mail, Or, a gente poderia ce vote votar. électronique Esse voto a d'énormes eletrônico avantages qui tem sont des avantages de coût, de muitas réduction vantagens, des coûts, des diminuição coûts dos écologiques, custos des ecológicos, démocraties, administrativos, etc. Mais évidemment, mas também ça pose un certain nombre de problèmes. levanta vários problemas de controle técnico, até que ponto os cidadãos têm o controle técnico desse voto digital, e também o problema da banalização do ato de votar. Será que o fato de votar eletronicamente não vai banalizar esse ato que entra na série dos... Como se fosse um e-mail ou fazer uma compra via internet. Bon, ça c'est le premier. Esse é o primeiro rite ponto. démocratique, Rito democrático e o problema do voto digital. Segundo ponto, a democracia tem seus ritos, mas também seus mitos de fundação. E um desses mitos é a revolução. A revolução democrática. Lá também, as revoluções árabes do ano passado, na Tunísia, na Líbia, mostraram a importância no surgimento do levante popular, a importância das redes sociais. Tem capacidade de mobilização popular hoje que são multiplicadas através da ferramenta digital. A nível também au niveau numérique, vous avez la possibilité de filmer tem a des possibilidade de filmar cenas autrefois auraient été antigamente censurées et ne teriam seraient sido jamais censuradas e nunca les teriam médias. passado Aujourd'hui, n'importe nas qui mídias, disposant mas hoje téléphone qualquer que tem portable, celular eh bien, rend compte de l'événement dá
relata, dá conta do evento no mundo inteiro. A maioria das imagens que alimentaram essas revoluções não eram imagens de jornalistas profissionais. Eram imagens, vídeos que foram captados por indivíduos que participavam dessas revoluções. Donc, si vous voulez, et vous savez, ça c'est un autre point Esse é outro ponto que todo movimento na Europa, mas também o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, dos indignados na Europa, se alimenta das novas tecnologias, celulares, redes, Facebook, para organizar suas ocupações. Em conclusão, eu diria que essas novas tecnologias não representam nem uma oportunidade maravilhosa, nem uma ameaça atroz para nossas democracias. Elas representam simplesmente um desafio, isto é, uma provocação para que a democracia possa se reinventar a si própria. Muito obrigado. Para nos acompanhar, e o professor Fernando Braga, para nos acompanhar à mesa. Passemos, então, às perguntas, rapidamente. Professor, obrigado pela palestra. Sobre o volume de informações da internet. Quer dizer, ao mesmo tempo, nós temos acesso a muito conhecimento, a muita troca de informação, mas é um volume tão brutal que dá a impressão de que há possibilidade de formação de conhecimento e de reflexão política ficam prejudicadas. O que o senhor acha? Oui, je vous remercie de poser cette question qui est très importante, du volume de l'information et, j'allais dire, de la menace que peut représenter pour la démocratie precisamente um volume muito grande de informação. O que eu quero dizer com isso é que durante muito tempo nós consideramos que existia um direito do cidadão em ter acesso a uma informação que era dada como, que era tida como rara, necessariamente rara. Essa raridade da informação desapareceu. O problema atualmente é precisamente o tratamento, o trabalho desse volume. O que eu quero dizer é que muitos autores se questionam, por exemplo, sobre o motor de pesquisa, que é um meio de acesso à informação, de saber como se hierarquiza precisamente os sites que lhes serão dados, que vocês deverão ler em primeira posição, segunda posição, terceira posição, etc. Então, aí existe o problema da hierarquização das informações, porque ela é muito importante. E também existe o problema, eu ia dizer, a nível pedagógico, existe o problema de novos aprendizados
aux enfants qui sont des ensinar às crianças que são aprendizes que eles façam uma triagem, como reconhecer uma informação que é confiável, como selecionar, de que maneira nós vamos nos virar em relação a uma massa de informação. E que isso representa um desafio muito importante. O exemplo que envolve a transparência. Se, por exemplo, uma informação da internet que lhe diz respeito, ela é boa, você quer, que lhe é insuportável, você quer fazê-la desaparecer. Nós percebemos que não podemos fazê-la desaparecer e que a única maneira de fazê-la desaparecer é, digamos, afogá-la. Para desaparecer uma informação que lhe envolve, você pagará pessoas que vão ter como objeto não de fazer desaparecer esse rastro digital, porque é possível, a partir do momento em que ela foi repetida ou que ela foi reduplicada e que ela existe em algum lugar da rede, mas ele pode terminar com que ela, fazer com que ela apareça em uma tal posição em que jamais, onde nós poderíamos ir buscá-la. Então, estou de acordo com você de considerar que este problema de volume da massa é realmente um problema crucial atualmente. De uma certa maneira, o que faz sofrer a democracia não é a falta de informação, é a superinformação, a saturação de informação. Professor, muito interessante sua combinação, esse melange de ideias que o senhor colocou aí. Eu não estou preocupado com o público interno da democracia, não. Estou preocupado com o público externo. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco sobre a guerra cibernética. Até que ponto, para os novos valores dos paradigmas de transparência, os arquivos da Embaixada de França no Brasil, eles têm uma certa sensibilidade, não podem ser abertos a todos. Os arquivos do Itamaraty não podem ser abertos a todos. Nós tivemos também a guerra cibernética, a penetração dos Estados Unidos e Israel nas usinas nucleares do Irã. Quer dizer, isso vai se tornar cada vez mais uma arma fantasticamente aguda em termos de outros países influírem dentro desses países. O Assange, por exemplo, do Wikileaks, coloca a nu a diplomacia norte-americana. Tanto que, se ele for para os Estados Unidos hoje, ele é condenado à morte. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco sobre, não, que aí a gente tende a concordar do público interno, dos cidadãos, etc., mas dos outros países, das outras potências que vão começar a intervir também em outros dados, vão penetrar no sistema de inteligência. Aí também agradeço sua insistência num aspecto que eu não comentei. Falamos de ciberdemocracia, falamos de cybercidadãos, mas existem também expressões menos claras, mais assustadoras, que são expressões de cyberguerra, cibersegurança. A rede internet é uma rede que, por definição, não tem fronteira, nem estanqueidade absoluta, definitiva, de modo que se tornou imaginável lançar ações e até agressões que são agressões não necessariamente militares, mas agressões digitais que podem não vão causar nenhuma morte física, mas podem desorganizar um país e mergulhá-lo no caos. Isso é imaginável, perfeitamente imaginável,
E alguns imaginam cenários apocalípticos, dramáticos, a respeito dessa cyberguerra, o que se desenvolveu a cibersegurança contra esses cyberataques. Em relação a essa cyberguerra mostra, e essa cibersegurança é que existem capacidades de neutralizar o inimigo, não através da sua destruição física, mas através da sua desorganização digital. Por quê? Porque os exércitos modernos são exércitos perfeccionados, sofisticados, que têm uma cópia numérica de todas as suas ações. De fato, a cyberguerra se tornou um problema importante, e o problema que aparece nessa situação, nesse âmbito, eu falei que a internet não era centralizada nem incontrolável, mas existem diversos servidores, existem centralizações técnicas obrigatórias, existem centralizações técnicas que levantam o problema de saber até que ponto se deve compartilhar esse novo espaço, do qual se diz que ele é virtual, mas esse espaço virtual tem partes reais, realidades que são poderosas. Você pode paralisar um país ou uma organização por meios digitais. Me desculpe de lhe fazer participar a esse pesadelo digital depois da explosão de esperança democrática, mas eu acredito que o digital representa esses dois lados. Ao mesmo tempo, uma grande esperança e também perspectivas relativamente assustadoras. Boa noite, professor. Eu tenho uma conta no Twitter há 1 ano. Já estive 2 vezes em audiências na Câmara dos Deputados, em 2 votações no Senado, em 2 manifestações na Praça dos Três Poderes. Tudo sozinho, né? Estou aqui hoje também. Eu gostaria de perguntar para o senhor, o futuro das revoluções vai ser pela internet? Serão organizadas pela internet? E talvez a oposição, sabendo desse poder, ela pode articular uma pressão maior sobre o governo? Bom, realmente existe um novo conceito que apareceu e que é aquele da insurreição digital. Quer dizer que nós pensamos, durante todo o século XIX, o que poderia ser uma revolução. Michel Foucault tentou pensar no que poderia ser um levante. A revolução era a ideia de uma certa lógica da história, com um esquema que era hegeliano-marxista. O levante é uma outra figura, é algo muito mais nietzschiano, muito mais intempestivo, que não entra dentro de uma lógica da história, mas dentro de uma lógica do insuportável, do intolerável. Mas hoje nós falamos de um terceiro tema, de uma terceira forma de movimento popular, que seria a insurreição digital. Realmente, mais uma vez, as redes sociais permitem
capacidades e coesões e organizações a uma tal velocidade que é muito difícil pará-los. O que eu quero dizer aí é que o digital introduz uma dimensão que é do imediatismo. Tudo vai muito, muito, muito rápido. O digital permite também capacidades de organização que são transnacionais e que ultrapassam as fronteiras. Então, parece que haverá o que nós chamamos de insurreições, movimentos de um novo tipo, mas que, por enquanto, continua no estado de esquema, de rascunho, digamos. É uma página da história que está sendo escrita atualmente e eu não sei, eu não sou um profeta, mas eu não posso lhes anunciar gloriosas revoluções e que tiveram sucessos através do digital ou que não tiveram sucesso. Eu não sei, mas eu tenho certeza que o papel dessas redes sociais e da internet será decisivo e nós vemos atualmente. Bom, ao mesmo tempo que nós observamos, é a única coisa sociológica que eu posso lhe dizer, é que existe uma certa volatilidade desses engajamentos. Esses engajamentos por internet são muito locais, são voláteis, e nós não estamos dentro de uma lógica antiga que era de filiação política. Nós construíamos no tempo, agora, lá naquela época tratava-se em estar de acordo sobre um projeto, uma ação precisa, mas existe muito menos a construção de uma duração política.